Olá, meu nome é Adriano Fabro e essa é a terceira e última parte da aula sobre transformadas de Fourier, né? Então, nessa segunda parte, a gente falou um pouco sobre alguns exemplos de pares de transformada, né? E discutiu algumas propriedades bem interessantes na transformada de Fourier que a gente vai usar bastante ao longo do curso, tá? Então, nessa terceira parte, a gente vai começar discutindo um pouco sobre a importância da fase da transformada de Fourier, que em geral às vezes é um pouco negligenciada, mas ela é super importante para entender diversos aspectos de sistemas dinâmicos de maneira geral, né? A gente vai falar, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre sistemas lineares também aqui nessa aula, tá? Então a gente viu lá que um sinal simétrico, né, ele tem transformada de Fourier com um valor real, puramente real, ou seja, a fase dele é zero, tá? Então imagina aqui que eu tenho esse sinal simétrico, né, que a gente viu uma função do tipo sinc aqui, transformada de Fourier desse sinal no tempo resulta numa função aqui que tem fase nula, tá? Agora imagina que eu pego esse sinal e realizo um atraso puro nele, quer dizer, eu translado esse sinal todo de um tempo t0, né? Então ele sai daqui do entorno do tempo t igual a zero para um valor em torno desse tempo t igual a zero, tá? Quando eu levo todo o meu sinal dessa maneira, né, sem alterar o formato dele, só fazendo esse tipo de atraso, isso é o que a gente chama de atraso puro, tá? E aí, pelas propriedades lá da transformada, né, a gente viu que esse atraso puro é equivalente a multiplicar na frequência, é equivalente a multiplicar a transformada de Fourier por uma exponencial complexa do tipo 2πf vezes t0, tá? Então, o que isso está fazendo? Essa exponencial aqui, ela tem amplitude zero, então ela não altera a amplitude da minha transformada de Fourier, mas ela tem uma fase dada por esse valor aqui, 2π vezes t, zero, em função da frequência f, né, vezes a minha frequência f aqui. Ou seja, a minha amplitude aqui ela fica inalterada, né? Desse meu novo sinal y de t, tem uma transformada de Fourier y de f que tem uma amplitude inalterada, mas ele tem uma fase agora dado por essa função aqui, menos 2π t0 vezes f, tá? Que é o equivalente a ter uma fase com uma inclinação linear do tipo menos 2π t0, tá? Então, em geral, de forma geral, esse tipo de atraso puro impõe uma fase linear no meu sinal, tá? Isso é bem interessante porque a gente pode utilizar essa fase linear do meu sinal como um indicador de qualidade de transdutores e amplificadores, tá? Por quê? Então imagina que eu tenho o caso lá que eu passo um sinal por um amplificador, né, um sensor, alguma coisa assim, e aí esse amplificador, esse sinal demora um certo tempo para ser processado ou para passar por esse amplificador, por esse sistema, tá? Porque ele é um sistema dinâmico também, então ele não acontece instantaneamente, ele demora um certo tempo, tá? Mas se ele não altera nada do meu sinal, ele só causa um atraso puro, tá? Isso, eu consigo verificar isso pela fase completamente linear do meu sinal. Então, se ele não causa nenhum atraso puro, ele não causou nenhuma distorção no meu sinal, que é uma característica que eu gostaria de ter no amplificador, né? Eu só quero que ele amplifique o meu sinal sem causar distorções nele, né? Então ele só vai impor um certo atraso nele sem mudar a característica do meu sinal, aí, por exemplo, ou de um transdutor, né? Então ele só vai ter um atraso sem algum tipo de distorção no meu sinal. Um outro exemplo importante desse tipo de problema, né, de atraso puro, é o que a gente chama de problema de eco puro ou um repique, né? Então a gente pode pensar nesse eco puro como uma versão de um sinal original escalonada no tempo e em amplitude, né? Então imagina o seguinte problema, né? Eu tenho aqui um alto-falante e eu tenho um microfone, tá? Então eu emito um som aqui com esse alto-falante e esse microfone vai captar esse som vindo pelo caminho direto, esse caminho 1, né? Então o som vindo direto do alto-falante, mas eu tenho um certo anteparo aqui também, então o som vai bater nesse anteparo
ele vai ser refletido e vai chegar no microfone também através desse caminho 2, tá? Então eu tenho que o som vem pelo caminho 1. Então o som vindo pelo caminho 1, ele é um sinal do tipo XT, mais o som vindo pelo caminho 2, que é o mesmo sinal que saiu lá da fonte, só que agora ele teve um tipo de atenuação, né? Que aí eu vou representar para esse valor A aqui. E ele chegou depois, porque o caminho dele de transmissão aqui foi maior, né? Então ele teve um atraso T0 com relação a esse sinal original. Então eu posso dizer que o meu microfone, o sinal do meu microfone Y de T é o sinal original do alto-falante mais uma versão escalonada no tempo, né, com atraso, e em amplitude. Tá? Se olhar esse tipo de problema aqui, ele é muito utilizado para, por exemplo, problemas de detecção, né? Então imagina problemas de detecção de trinca em painéis compósitos, por exemplo. Ele usa uma versão, você pode usar uma versão desse tipo de problema para falar sobre onde é que está a trinca, né? Então eu tenho um sinal original, eu sei que eu vou receber um sinal original, mas uma versão escalonada dele, né? Então eu quero saber, por exemplo, qual é o meu tempo de atraso dessa versão escalonada, porque eu consigo dizer onde é que está o meu refletor, né? No caso, por exemplo, uma trinca, um defeito ali, ou uma corrosão, né? Enfim, uma deposição de material numa certa estrutura, por exemplo, né? E aí, como é que eu posso fazer isso? Né? Eu posso olhar para esse sinal, que eu não vou ter, né, essa função aqui, mas eu posso calcular a transformada de Fourier desse sinal aqui, tá? Se ele estiver representado nesse problema de eco puro, né, a gente aplica aqui por definição. Então, transformada de Fourier do meu sinal y de t é transformada do x de t, que é x de f, né, mais esse termo aqui escalonado por A0, vezes esse termo aqui que representa o atraso puro. Tudo bem? Se eu olhar a amplitude dessa transformada de Fourier, eu vou ter uma coisa desse tipo aqui, que é meio complicada de olhar a função, mas se eu olhar aqui no gráfico, tem uma representação típica, né, que em verde aqui tem a amplitude do meu sinal x de f original, e o azul, essa amplitude aqui, né, modulada por esse termo. Então, ele vai estar esse termo oscilatório aqui, por causa desse cosseno, né, e a distância entre os picos dessa oscilação é controlada por esse fator T0 aqui, né? Então a distância dele é 1 sobre T0. Tudo bem? E aí, se eu consigo colocar bem esse problema, eu consigo medir o atraso, né? Ou consigo indicar a distância desse refletor aqui, sabendo a posição desse refletor aqui, sabendo, sei lá, uma velocidade da onda, a velocidade do som, por a distância entre esses dois picos aqui com 1 sobre T0, tá? Um outro problema que isso acontece muito é quando a gente fala uma análise modal, utilizando um martelo de impacto, né? E aí, tipicamente, quando eu faço uma análise modal com martelo de impacto, eu quero dar uma batida e representar uma coisa do tipo um delta de Dirac, um impulso, simplesmente. Mas, enfim, dependendo da habilidade ali do operador, eu posso ter um certo repique no martelo, né? Que ele bate 2 vezes na sequência sem querer, tá? Isso é ruim para minhas estimativas lá de função resposta em frequência, a gente vai falar sobre isso mais pra frente no curso, né? Mas uma maneira de detectar que houve repique no sinal é olhar que a representação em frequência daquela medida no martelo vai tá cheia desses componentes oscilatórios aqui, né? E aí essa distância entre esses componentes oscilatórios é a distância do repique no tempo do sinal. Tudo bem. Então, a partir de agora, a gente vai falar um pouco sobre sistemas lineares invariantes no tempo, né? Uma coisa que é importante destacar agora é que tem uma diferença fundamental entre um sistema e um sinal, né? Até agora a gente falou sobre como representar um sinal no tempo, seja um sinal periódico ou um sinal não periódico, né? Um vezes a partir da série de Fourier, outra a partir da transformada de Fourier, tá? Agora, um sistema é uma relação de entrada e saída entre dois sinais, tá? Então, tem um sinal x de t e um sinal y de t de saída, sinal x de t de entrada e y de t de saída, e
uma caixinha aqui, que é o meu sistema, que, dado uma entrada x de t, eu obtenho uma saída y de t, tá? Então ele vai me dar uma relação de causalidade onde o sinal x de t de entrada causa uma saída do tipo y de t, tá? Um exemplo aí é o meu massa-mola, tá? Onde eu posso aplicar um forçamento de entrada e obter uma saída de deslocamento, tá? Isso vai ser um sistema linear invariante no tempo, tudo bem? Algumas propriedades interessantes desse sistema é que ele é linear, né? Então ele tem uma propriedade de linearidade, ou seja, se eu aplicar uma entrada x1, eu vou ter uma saída y1. Se eu aplicar uma entrada x2, eu vou ter uma saída y2. E se eu fizer uma combinação linear da entrada x1 com a entrada x2 por esses coeficientes, eu vou ter uma saída que também vai ser uma combinação linear desses dois coeficientes aqui. Então imagina que, por exemplo, eu posso pegar o meu sistema e aplicar um seno com uma certa frequência aqui, e na saída eu vou ter também a saída correspondente a esse seno aí, com uma certa frequência. Mas se eu tiver um sinal que tem duas frequências lá, ômega 1 e ômega 2, eu vou ter uma saída correspondente para cada uma dessas excitações ômega 1 e ômega 2, tá? Se eu pensar lá num sistema linear, invariante no tempo, né, e olhar ele em regime permanente, lembra que uma das propriedades do sistema linear é que se eu excito ele com uma certa frequência ômega 1, a resposta também vai ser ômega 1. A resposta, eu vou mudar ela em amplitude de fase, tá? Mas a resposta ela vai ser em termos dessa mesma frequência de excitação aí. Então, se na minha resposta do meu sistema eu tenho um segundo componente que não tem um componente de frequência na minha entrada, isso pode querer dizer que o meu sistema não é linear do jeito que eu tinha imaginado. Então, pode dar uma característica de não linearidade aí. Tá? Uma outra propriedade importante é a invariância no tempo, né? Então, se eu tiver o meu sinal de entrada x de t para uma saída y de t, né? E eu der um atraso desse sinal aqui de t0, a minha saída também vai atrasar do mesmo t0 aí. Então, por isso que a gente chama de um sistema linear e invariante no tempo aí. São propriedades desse tipo de sistema. Então, vamos dar uma olhada o que acontece, lembrando, por definição aí, a gente tem a resposta ao impulso unitário, né? Então, se eu aplicar aqui um impulso unitário do tipo delta de Dirac no meu sistema LTI, que tipicamente a gente usa uma H de T, né, como função resposta ao impulso unitário, e aí a resposta dele vai ser resposta ao impulso unitário. Então, esse tipo aqui, né? Se eu tiver uma entrada qualquer, a gente pode calcular, ou a gente pode calcular a resposta desse sistema a partir da integral de convolução, né? Então, a integral de convolução, ela usa essas propriedades de combinação linear de entradas, né? Então, a combinação linear de entradas me dá uma combinação linear de saídas, né? Com aquela propriedade de invariância no tempo, né? Então, um atraso, uma entrada com certo atraso t0 vai me dar uma saída com certo atraso t0, né? Então, imagina que se eu tenho um sinal qualquer no tempo, né? Sinal contínuo aqui, eu vou olhar para esse sinal em um tempo t1, vou olhar uma caixinha aqui com um tempo delta t, tá? E vou imaginar que esse delta t seja pequeno o suficiente para eu imaginar que eu tenho um delta de Dirac de amplitude dado pelo valor de x no tempo t1, tá? Então, esse cara aqui, eu posso representar a resposta do meu sistema como uma resposta ao impulso unitário com uma amplitude dada por x de t vezes delta t1. Então, ele vai oscilar com uma resposta ao impulso unitário. Se eu olhar para um tempo imediatamente anterior aqui ao t1, posso fazer a mesma coisa, né? Pego uma caixinha de tamanho delta t, vou ver que ele também vai ter uma resposta ao impulso unitário dado por essa caixinha delta t aqui, né? E a minha resposta final é a soma de cada um desses termos, desses dois termos aí. Então, para o termo anterior eu faço a mesma coisa e vou somando na minha resposta, tá? E vou fazendo a mesma coisa para os outros termos na frente desse meu tempo
delta T1, né? Dessa maneira aí, né, eu vou ter que a minha resposta total é o somatório da contribuição de cada uma dessas respostas ao impulso unitário vezes a amplitude do sinal naquele tempo T1, né? E aí, se eu fizer esses meus ΔT aí cada vez menor, essa somatória aqui acaba, enfim, virando uma integral aí no sentido de Riemann, né? Então, somatório com ΔT vira um dt, isso aqui vira uma integral de menos infinito até o tempo t, tá? Então, isso aqui basicamente é a base da minha resposta à convolução, né? Então, a partir dessa expressão aqui, se eu fizer essa de menos infinito até t, tá? Se eu fizer aqui, vou pegar uma caneta, essa transformação de variáveis, né? De t menos t1, que é o que aparece aqui, para um valor tal, né? Então, esse termo aqui dentro vira tal, esse termo aqui dentro vira t menos tal, e o meu dt, né? Aplico a derivada desse cara, fica aqui o meu menos dt, o dt vira menos d tal, né? Ou menos dt1 vira d tal. Como eu tenho menos aqui, né? Eu fico um menos aqui, posso mudar os limites de integração de 0 até o infinito, tá? Esse tempo t0 aqui, né? Esse tempo t, como ele vem, o meu sinal vem do menos infinito até t, né? Eu uso essa relação de causalidade da minha resposta ao impulso unitário para ir do meu sinal de infinito até o tempo zero, tá? E aí inverto aqui os limites da integral e chego nessa relação aqui de convolução, tá? Então eu vou ter aqui a convolução da minha função, a minha resposta ao sistema linear, né? Vai ser essa integral de convolução aqui, que tem esse formato de x convolução h ou h convolução de x, né? Então, basicamente, eu troco aqui essas funções, né? Então, fica um x, um h de t com atraso, né? De t menos tal e um x de t, né? Isso aqui é só fazer uma mudança de variáveis, né? Que eu chego nessa interpretação aí. Então, basicamente, essa aqui é uma interpretação de como calcular, né, a resposta de um sistema linear invariante no tempo através de uma integral para uma entrada qualquer, né, a partir da integral de convolução. Aqui só um destaque, né, para caso o meu sistema seja não causal, né, a gente sempre vai trabalhar com sistemas causais aqui nessa disciplina, mas enfim. E aí, como é que essa integral de convolução aqui funciona, né? Então, imagina que eu tenho uma entrada constante, e vou ter aqui a resposta a esse impulso, né? Digamos que eu tenho um sistema de primeira ordem. Tenho aquela operação lá, que é o h de t menos tal, perdão. O h de t menos tal vezes o x de tal, né? Então agora eu estou olhando isso no tempo, então o meu x de tal, que é a minha entrada, é esse cara, multiplico ele pelo valor da resposta ao impulso unitário, só que agora com essa mudança de variáveis aqui, né, eu mudo a direção, eu espelho essa minha função e calculo a integral desses dois termos aqui, ou seja, eu estou calculando o valor debaixo dessa área. Então o valor debaixo dessa área é o valor da integral de convolução no tempo t. Então, basicamente, essa é uma interpretação aí do meu sinal de convolução. Então, a partir dessa definição aqui, né, a gente pode, a partir dessa integral de convolução, ou dessa integral de convolução, né, a gente pode calcular a função resposta em frequência de um sistema LTI qualquer, né? Então, seja que um sistema linear invariante no tempo, e uma excitação harmônica dada aqui por essa exponencial complexa, né? Então a gente definiu lá a integral de convolução, como esse y de t, a saída, né, dado a uma entrada x de t, a partir da função resposta impulso unitário, né? Então substituo aqui a minha entrada por essa exponencial complexa, coloco aqui dentro, né? Então repara aqui que eu tenho uma exponencial que vai depender de t e tal,
Essa integral aqui, ela é em tal, então esse termo em função de t pode cair fora da minha integral. E aí eu só preciso fazer a integral de 0 ao infinito da função resposta ao impulso unitário e elevado a menos j2πf tal de tal, né? Isso aqui, por definição, é a transformada de Fourier dessa função h de tal. Então a gente vai chamar ele de h de f, tá? Esse h de f aqui é a minha função resposta em frequência do meu sistema linear invariante no tempo, tá? De maneira geral, né, eu posso fazer isso aqui de maneira mais geral, aplicando a transformada de Fourier no meu sinal na resposta y de t do sistema LTI, né? Então, basicamente, eu vou ter aqui por definição, né, o meu sinal y de t, transformada de Fourier, que é basicamente multiplicar por essa exponencial, integrar de mais ou menos de menos a mais infinito, tá? O meu x de t, vou escrever ele em termos da minha integral de convolução, que é a integral de 0 ao infinito dessa função aqui de tal, tudo bem? E aí eu separo os termos aqui que dependem só de tal e que dependem só do tempo t, né? Depois de fazer, ou de u, depois de fazer essa transformação de variáveis aqui, né? Então, o que era t menos tal virou u. Isso quer dizer que o meu du vira dt, né? Então, o meu du vira dt aqui. Ou o meu dt vira du, na verdade, né? Então, eu separo aqui a integral de h de tal e elevado a menos 2πf tal, que é, se eu tenho esse termo tal aqui, né? O meu t vai ser u mais tal. Então, lembrando aqui que o t vai ser u mais tal. Então, essa exponencial aqui vai dividir em dois termos, né? Um que depende só de tal, que vai estar aqui, e um que depende só de u, que vai estar aqui, né? Lembrando que o meu xu vai ter substituído por um x de u, então vai ficar dentro desse lado aqui da integral, tá? Então, se eu olhar mais de perto, né, eu vou ver que esse termo aqui é, por definição, a transformada de Fourier da minha função resposta ao impulso unitário, e esse termo aqui é, por definição, a transformada de Fourier da minha função de entrada, do meu sinal de entrada x, né? Ou seja, a transformada de Fourier da minha saída do sistema linear é a produto da transformada de Fourier da minha função resposta em frequência com a transformada de Fourier do meu sinal de entrada, né? Então, essa propriedade aqui a gente já esperava, né? Porque a gente sabia lá que uma multiplicação na frequência é equivalente a uma convolução no tempo, né? Então, essa aqui, que é uma convolução no tempo, vai me dar uma multiplicação em frequência do meu sinal, tá? Da mesma maneira, eu posso olhar o espectro e energia desse sinal, né? Olhando as amplitudes de cada um desses termos aqui. Tudo bem? Um outro conceito interessante aqui é que eu posso relacionar essa minha transformada de Fourier com a função resposta impulso unitário com a minha transformada de Laplace, ou a gente chama lá de função de transferência, né? Então é muito comum o pessoal confundir aí função de transferência e função de resposta em frequência, tá? Mas em geral a função de transferência ela é dada no domínio de Laplace, né? Então eu tenho aqui meu sistema H de S, que é o meu sistema linear invariante no tempo, né? Só para a gente lembrar. E aí eu vou ter aqui uma entrada X de S e uma saída do tipo Y de S, tá? E aí com isso eu defino a minha função de transferência como a razão entre esse polinômio aqui de entrada, né? Geralmente a gente escreve isso em termos de um polinômio, e esse polinômio aqui esse polinômio de saída e esse polinômio de entrada, né? Essa razão entre esses dois termos aqui, né? Lembrando que a transformada de Laplace, eu posso definir ela a partir dessa variável de Laplace aqui, né?
que ela é uma variável complexa, que a gente tem um termo, uma parte real e uma parte imaginária relacionada com a frequência aqui, tá? Então, essas três funções aqui, elas formam representações equivalentes do meu sistema linear invariante no tempo, tá? Então, eu posso representar o meu sistema linear invariante no tempo, a partir da minha função resposta em fluxo unitário. Posso representar ele no domínio da frequência, a partir da minha função resposta em frequência, ou posso representar ele a partir da minha função de transferência no domínio de Laplace, dessa variável S aí, tá? Então existem essas relações aqui, onde eu relaciono a minha função de transferência com a função resposta impulso unitária a partir da transformada de Laplace. Então eu tenho uma transformada e a sua inversa, né? Transformada direta, a transformada e a sua inversa. Mesma coisa com a função resposta em frequência, eu tenho a transformada de Fourier e a transformada inversa. Menos aqui, quando eu vou relacionar a função de transferência com a função resposta em frequência, né? Por quê? Eu consigo sair da minha função de transferência e chegar na função resposta em frequência, mas a partir da função resposta em frequência eu não consigo generalizar para a minha função de transferência, voltar para a função de transferência. Por quê? Porque esse cara aqui é uma representação muito mais geral do meu sistema linear, tá? No domínio de Laplace aí. Tipicamente, né, a gente pode pegar a função de transferência e substituir essa variável de Laplace e olhar somente ela, substituir ela por S igual a J ômega, que é equivalente a, no plano de Laplace, eu olhar a minha função de transferência somente em cima do meu eixo imaginário. Tá? Tudo bem, vamos dar uma olhada aqui em alguns exemplos. Né? Então, se a gente voltar naquele problema do eco, onde eu tinha uma entrada x de t, né, que era o sinal do microfone, e uma saída y de t, que era a combinação escalonada desse cara aqui a partir do caminho 2. Né? Então, isso aqui é uma resposta um pouco mais geral. Né? Então, a saída do microfone y de t é o som vindo do alto-falante pelo caminho 1 direto, mais o som vindo pelo caminho 2 indireto aqui, né, através do refletor. Então eu espero que o meu delta 2 seja maior que o meu delta 1. Se eu aplicar lá a definição, né, função resposta ao impulso unitário desse cara, eu substituo, chamo que o meu x aqui de entrada é um impulso unitário. Então, essa função resposta ao impulso unitário vai ser simplesmente esse cara aqui, que é o A delta de t menos delta 1, mais o B delta de Dirac t menos delta 2. Tá? Então, consigo representar a minha função resposta ao impulso unitário por essa função aqui, que são 2 delta de Dirac em delta t1 e delta t2. Dá para, como eu tenho um h de t, né, consigo calcular a minha função resposta em frequência, aí aplico a definição, transformada de Fourier daquela função, é essa integral, né, mas como essa função aqui são basicamente delta de Dirac, então uso aquela propriedade de peneiramento, de modo que essa exponencial, a gente vai ter aqui um termo de, só escrever aqui, né, delta de t menos um delta 1 aqui, né, vai ser algo do tipo, vai me levar, opa, fiz errado aqui, uma borracha, né, vai me levar a esse termo de exponencial complexa aqui, elevado a menos j ômega delta 1. Tá meio garrancho aí, mas acho que dá para entender que esse termo aqui da função resposta em frequência veio desse termo aqui da função resposta ao impulso unitário. Né? Isso aqui é uma função complexa, então posso calcular a amplitude e fase. Né? Então a amplitude dessa função resposta em frequência tem essa cara aqui meio oscilatória. Né? Uma função meio esquisita, que é uma raiz de alguma coisa, mais um termo oscilatório. Tá? E aí eu posso analisar ela através do meu diagrama de Nyquist, né? Uma maneira de analisar ela é através do meu diagrama de Nyquist. Então, lembrando lá, o diagrama de Nyquist é uma função paramétrica em f, no meu plano complexo. Então, eu tenho aqui um eixo real
e um eixo imaginário, tá? E aí é bem interessante que a gente pode usar aquele conceito do vetor girante de uma exponencial complexa, tá? Então eu vou ter aqui esse primeiro termo exponencial, ômega, né? Então esse primeiro termo vai ser equivalente, deixa eu pegar uma caneta, uma cor vermelha aqui, a esse raio de círculo maior aqui, esse círculo de raio maior, né? Então ele vai oscilar mais um segundo termo relacionado a essa frequência delta 2 aqui, tá? Então eu somo, como é uma soma de vetores, né? Eu pego um vetor e ponho ele na ponta aqui, eu ponho um outro vetor e tenho esse termo aqui que está relacionado a esse círculo de raio menor aqui. Tudo bem? Então esse círculo aqui de raio menor é relacionado ao tempo menor, que é o delta 1, e esse ciclo de raio maior é relacionado ao tempo maior, que é o delta 2, né? Então, a minha função paramétrica vai oscilar de acordo com a amplitude desses dois termos aqui, desses dois círculos, né? E aí, como é um fasor oscilando na ponta do outro, eu vou ter esse formato meio estranho aqui no diagrama de Nyquist, ok? Uma outra maneira de analisar essa função é a partir da função de transferência, né? E esse sistema aqui é um sistema bem particular, porque eu vou olhar ele aqui também por definição, né? Aplico aqui a transformada de Laplace. E aí, por definição, eu vou ter esses dois termos aqui. E repara que ele é um sistema que ele só tem zeros, tá? Então é um sistema que não tem polos, na verdade. Então os zeros dessa função, lembrando, é quando o polinômio do numerador são os zeros do polinômio do numerador, né? E os polos são, de maneira geral, né? Vou ter um h de s, em que eu vou ter um certo numerador e um denominador aqui, cada um deles como também dependendo de s, né? Então, os zeros da minha função de transferência são quando eu olho as raízes desse polinômio aqui, e os polos da minha função de transferência quando eu olho as raízes desse polinômio aqui. Então, esse cara aqui ele só vai ter zeros, né? E aí eu posso representar essa função no meu plano de Laplace através dos zeros dessa função, né? Então, olhando aqui, fazendo esse cara aqui igual a zero, né? Então, ele vai ser zero toda vez que isso aqui, esse exponencial for igual a essa, né? Então, 1 elevado a s delta, estou substituindo aqui e passando esse termo, dividindo o a pelo b aqui, né? E dividindo o delta, a exponencial, por passando ela aqui para baixo, né? Dividindo um pelo outro aqui. Estou pegando esse termo e passando para cá, esse termo aqui e passando para cá dividido, né? Eu vou ter que, desse lado, um menos b sobre a, que é esse cara, e desse lado aqui, 1 elevado a menos s delta 1. Como eu tenho uma exponencial aqui embaixo, né, ele vai virar um 2, e aí eu vou ter um delta 1 menos delta 2, que é esse valor delta aqui, tá? Esse termo aqui é um S, né? Ele tem parte real, parte imaginária. Aqui é uma função unitária, menos 1. Eu posso escrever em termos da minha exponencial complexa, tá? Ou seja, esse delta, que vai ser a parte real da minha função, vai ter essa amplitude aqui, tá? E a parte imaginária, que vai estar relacionada com esse termo aqui de amplitude, né? Então, esse termo aqui tem uma parte real, está relacionado com esse termo, e esse termo aqui está relacionado com a fase, eu relaciono com esse termo aqui, e aí eu acho os valores da minha frequência ômega relacionados aos zeros da minha função, tá? Então, repara que eu vou ter um zero sempre que o ômega obedecer essa relação aqui, tá? Que vai ser onde eu tenho π sobre delta, 3π sobre delta e assim por diante. Menos π sobre delta, 3π sobre delta e assim por diante, tá? Que vão ser basicamente nesses pontos aqui, né? E a parte real dele, né, vai ser 1 sobre delta ln de p, que é em torno dessa linha aqui.
Então, isso aqui é a representação da minha função no plano de Laplace. Tá? Se eu olhar ela agora no, no, na função resposta em frequência, né, é equivalente a olhar essa função somente em cima dessa linha aqui imaginária, né, desse eixo imaginário. E aí eu vou olhar a amplitude, né, e aí eu reparo que toda vez que a minha função ômega, que é o meu valor de ômega, chega próximo de um zero, eu tenho um mínimo da minha função resposta em frequência, né? Então ele nunca vai para zero, porque os zeros estão aqui no eixo real, né? Os zeros estão fora desse eixo imaginário. Mas ele tem um efeito na fase da minha função de transferência, né? Que é dar esse caráter oscilatório aqui na fase da minha função resposta em frequência, perdão, na fase da minha função resposta em frequência. Então repara que eu tenho um problema de eco, né? Que ele tem um atraso puro, que me dá essa inclinação aqui da curva, mais os zeros da função de transferência me dão esse termo oscilatório aqui, né? Me dão esse termo oscilatório em torno desse atraso puro aqui. Então isso é bem interessante porque quando eu tenho um sistema com eco ou repique, alguma coisa desse tipo, né? Tipicamente eu posso ver uma fase com um atraso puro e uma oscilação em torno dessa fase. Isso é dado tipicamente por reflexões do meu sistema. Tá? A gente pode fazer essa mesma análise aqui num sistema do tipo massa-mola amortecedor. Né? A principal diferença é que na função de transferência ela não vai ter zeros, ela vai ter só polos. Tá? Então eu vou ter aqui dois polos. E aí um polo da minha função de transferência ele tende a aumentar indefinidamente a amplitude dessa função de transferência, tá? Se eu olhar aqui a função resposta em frequência, eu vou estar analisando essa função nesse eixo imaginário, né? E aí, como os polos não estão em cima desse eixo imaginário, então a amplitude ela é finita, né? Lembra que se eu tivesse um sistema não amortecido, o que ia acontecer? O sistema não amortecido, esse termo aqui ia ser zero, que ia fazer com que os meus polos ficassem em cima do meu eixo imaginário, tá? Então os meus polos iam ficar aqui, na verdade. Ia fazer com que essa amplitude aqui tendesse ao infinito. Né? Então tem uma massa-mola não amortecido aí. Então é isso que vai acontecer. Né? E aí o efeito de um polo na minha função resposta em frequência é ter essa queda de fase característica aqui, né? Tem essa função do tipo S aqui, essa oscilação de fase característica quando eu tenho um polo no meu sistema, tá? Então é interessante notar que eu tenho uma mudança de fase característica quando eu tenho polos no meu sistema, e eu tenho uma mudança característica de fase característica quando eu tenho zeros associados ali do meu sistema também. Tá? Então, finalizando aqui, né, o sumário da aula, a gente viu nessas três partes como representar em frequência, como ter uma representação em frequência de um sinal não periódico, né, através da minha transformada de Fourier. A gente viu que a principal diferença de um espectro de um sinal contínuo é que de um sinal periódico, perdão, é que eu tenho um espectro contínuo na frequência, tanto em amplitude quanto em fase, né? Lembrando aí que o sinal periódico tem sempre um espectro discreto, e lembrando que eu posso fazer a transformada de Fourier de um sinal periódico também, que vai me levar a um espectro discreto, ou, na verdade, que vai me levar a um espectro contínuo, só que representado a partir de funções do tipo delta de Dirac, tá? Que são funções contínuas também, tá? De certa maneira, né? A gente viu que também existe uma relação de Parseval, né, que vai relacionar a energia do meu sinal no tempo com o meu sinal em frequência. A interpretação é muito parecida com o que a gente viu lá em séries de Fourier, né, para sinais periódicos, tá? E a gente começou a ver na aula de hoje um pouco sobre sistemas lineares invariantes, né, que é uma relação entre entrada e saída de sinais, né? Então, é importante frisar aqui uma diferença fundamental entre um sinal, propriedades de um sinal, e propriedades de um sistema, tá? Que é uma relação de entrada e saída de dois sinais, tá? Então a gente viu que essa relação entrada e saída é expressada pela integral de convolução no tempo, tá?
que é equivalente a um produto na frequência, tá? Então, essas relações aqui, a gente vai usar bastante lá na frente, quando começar a falar sobre identificação de sistemas lineares, né? Que eu posso ter identificação, tipos de identificação, tanto na frequência, e aí eu vou ter que trabalhar com essa integral aqui, ou uma identificação do meu sistema na frequência, né? Então são duas abordagens aí que elas são equivalentes, tá? Elas têm vantagens e desvantagens puramente metodológicas ali na prática, dependendo do tipo de sistema. Então, é isso aí. Obrigado.